Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem a live com as lideranças indígenas. Conosco aqui a gente tem a Samela Sateremauê e a Thelma Taurepang. Conosco ainda temos o Bruno e a Débora, que são da produção do Eco Brasil Fest. E a gente vai ter uma conversa descontraída aqui com elas para saber o ponto de vista delas sobre desmatamento, queimadas, a posição indígena e qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. A gente está aberto para ouvir. Então, eu queria começar pela Thelma. Thelma, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, e assim, vamos dizer, em cerca de 5, 10 minutos, aí a gente passa para a Samela, e aí a gente continua, vocês aprofundando um pouco mais no que vocês estão fazendo atualmente. Então, com a palavra, a Thelma. Bom, obrigada. Primeiramente, agradecer ao meu Criador, dentre essa pandemia que está aí, hoje eu estou respirando, graças a Ele, pela misericórdia dele em minha vida, porque muitos hoje não estão mais entre nós, muitos estão precisando respirar através do oxigênio, e para mim, a gente continua, para mim, Thelma Taurepang, a gente sempre continua na resistência para existir, seja ele em tempo de pandemia, seja ele a partir do momento que chegaram em nosso território e houve uma devastação, houve quase um genocídio aos povos indígenas no Brasil. Somos ditos como essa palavra índios, porque quando eles chegaram e adentraram em nossos territórios, eles acharam que estavam chegando na Índia. Mas nós somos aqui, né? Povo Taurepang, Wapixana, Saterê, Suruí, Guajajara, Baré, Tucano. Então, somos inúmeras etnias que formam o Brasil. Então, sou Thelma Taurepang, do estado de Roraima, da terra indígena Araçá, comunidade indígena Mangueira, na atual coordenação da UMIAB, que é a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Fazemos um trabalho diretamente com as mulheres indígenas, mas também cuidando do bem viver de todo um povo, porque ser mulher indígena é cuidar de todo o território. Dentro desse território que há muitas vidas, e essas vidas para nós, elas importam, porque são vidas humanas. E nós, mulheres indígenas, nós fazemos, de fato, e temos, né, esse cuidado, essa ação de cuidar do nosso bem-viver, mas cuidar do bem-viver do nosso próximo. Cuidar da água, cuidar do ar, e cuidamos muito bem, porque nós somos mães. E nós, mulheres, a partir do momento que a gente cuida do nosso próximo, cuida dos nossos filhos, nós cuidamos de todo um território, nós cuidamos do mundo, porque é uma resistência que nós enfrentamos há mais de 521 anos, e para mim ter essa voz que eu tenho hoje, como Samela também, que é uma semente, né? É uma geração presente, porque é esse cuidado que nós, mãe, temos. Nós um dia fomos sementes, hoje somos raízes. E essas raízes, elas precisam alimentar uma boa semente. Está aí Samela, uma jovem atuante, que nós tivemos que, de fato, adentrar dentro das universidades para falar tete a tete, falar a língua do branco, falar
da forma que eles precisam nos ouvir. Hoje, se precisar, nós vamos para a borduna, mas nós hoje também usamos a caneta. Através do nosso conhecimento, precisamos, de fato, unir e juntar o conhecimento acadêmico e o conhecimento tradicional, o conhecimento de vivência. Sou eu, Thelma Taurepan, essa mulher que vem do seio de uma mulher com muita potência, que nós nos chamamos as filhas da Terra, porque o planeta Terra, para nós, não é apenas um meio ambiente, ele é um todo, ele é a nossa mãe, ele cuida de nós, ou seja, ela cuida de nós. E nós estamos aí nessa resistência para combater os males que aflige, que assola a nossa vida dentro da terra-mãe. Porque quando há garimpo, há uma devastação. Quando há hidrelétrica, enche as nossas terras de água, que acabam com os nossos alimentos também. O mercúrio, ele não só contamina a nossa alimentação, mas ele contamina também as nossas vidas. Ele gera deformação e tantas outras coisas. Observem que dentro do seio familiar, dentro da vida dos povos indígenas, dentro das aldeias, façam essa reflexão. Vejam quantos deficientes existem no meio da vida dos indígenas. Vejam quantos deficientes nascem com má formação por conta do agronegócio, por conta da contaminação, por conta da ganância do homem. Aquele homem que diz que nós, povos indígenas, nós, mulheres indígenas, que estamos hoje à frente dessa grande mobilização, nós somos um empecilho para o desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse que o homem branco quer? Ele não quer desenvolvimento. Ele quer, e ele traz para as nossas terras indígenas e não indígenas, porque é um território só que nós cuidamos, a desunião, a deformação do corpo humano e a destruição. Estou aqui com vocês para compartilhar desse momento. Para mim, é um grande privilégio poder falar com todos vocês. E essa proposta que vocês trazem, né, aí com Débora e os demais, esse festival do Eco Brasil. O que, de fato, é o eco? É o econômico? Para vidas humanas? Para o homem branco? O que é economia, de fato, para vocês? Estamos vivendo numa economia? Que economia é essa? De destruição? A sociedade hoje, ela está passando por um momento difícil, devido à pandemia, que se alastrou, por conta do próprio sistema, que ignora os direitos dos povos indígenas. E nós temos o conhecimento tradicional, o conhecimento de vivência, e nós podemos contribuir muito. Se esse governo ele pode, até um dia, prestem bem atenção no que vocês estão fazendo, ele passará, mas as vidas indígenas não passarão, porque cada dia que morre um indígena, nasce
1.000 indígenas. E esses indígenas, eles vêm de uma ancestralidade que está em seus próprios corpos, a resistência de um povo que sofre há mais de 521 anos. E nós resistimos para existir. E nós estamos aqui, juntos, juntas, nessa união, nessa concentração, junto com a nossa ancestralidade. Usando o urucum para que vejam as nossas pinturas e a nossa resistência. Usando o ginipapo e até o maracá para que as nossas vozes sejam sempre entoadas. Um canto de resistência. A boiada, ela vai passar, mas nossas vidas não passarão. Muito agradecida por esse momento, de contribuir, de trazer uma pequena fala aqui para todos vocês, para todos vocês. A gente passa a palavra para você, Samela. Então, para você se apresentar, falar um pouco de você, de onde você está nesse momento, né, de onde você é. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Samela Uiá, sou indígena do povo Sateré Maué, e para mim é uma honra estar compartilhando a essa mesa com a grande liderança Thelma Taurepang. São lideranças como ela que trilharam o caminho para que jovens lideranças estejam surgindo hoje, para que nós, como jovens, estejamos nas universidades, estejamos nas redes sociais, estejamos nos espaços que são nossos. E para mim é uma honra estar compartilhando a mesa com ela, porque através da luta delas é que nós somos, é que nós estamos, se elas são, é porque nós somos. E sempre ouvi falar no meu crescimento enquanto uma criança indígena, enquanto um adolescente, agora enquanto jovem, dessas grandes lideranças que atuam na defesa dos povos indígenas do Brasil. Eu faço parte de uma associação, que é a Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué, a MISME. Também faço parte da UMIAB, na qual a Thelma é a coordenadora geral, que é a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. E a minha associação ela fica em Manaus, aqui no Amazonas. E é uma associação que foi criada pela minha avó e atualmente é coordenada pela minha mãe. E atualmente eu estou atuando nessa associação como comunicadora através das mídias sociais, divulgando a venda dos artesanatos, divulgando as nossas lutas, as nossas vivências e as coisas que acontecem aqui na associação, nossas lutas diárias. Eu faço parte também do movimento de ativistas do Brasil, o Friday for Future, ou Greve pelo Clima Brasil, onde eu sou ativista ambiental. Eu faço parte da Fundação Amazônia Sustentável, como consultora da agenda indígena, onde nós estamos desenvolvendo alguns projetos voltados para conter a pandemia e algumas ações de emergência, como doações de cestas básicas, kit de higiene, limpeza, e isso nós estamos fazendo lá na Fundação Amazônia Sustentável. Eu também atuo como jovem comunicadora. Eu sou apresentadora de um canal no Instagram, que é o Reload, que é um canal que descomplica a notícia, com uma representatividade do norte indígena. Participam desse canal eu e a outra indígena do Pará, chamada Priscila Tapajoara. E eu estou atuando agora na comunicação da PIB, nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, no Twitter e tudo mais, participando, lutando juntos para que a gente consiga sobreviver a todo esse genocídio que está acontecendo nos povos indígenas, a todas essas atrocidades que estão acontecendo em relação ao nosso território, à nossa cultura, à nossa identidade. E esse mês a gente está recebendo vários convites e tudo mais, para tentar desconstruir mesmo essa relação que as pessoas têm sobre os povos indígenas, aquele pensamento estereotipado de que o indígena ele é um ser que é preguiçoso, que não pode usar tecnologias e tudo mais. E esse mês, as pessoas instituíram o dia 19 de abril, o Dia do Índio, né? Só que a gente não concorda, como a Thelma falou, deveria ser mês dos povos indígenas, porque índio é uma palavra estereotipada e genérica que não traduz toda a nossa
multipluralidade, todos os povos que tem no Brasil. Nós somos mais de 300 povos, nós somos mais de 274 línguas e somos povos indígenas que resistem, como o Thelma Taripang falou. Somos povos Sateré-Maué, somos povos Taurepang, somos povos Ticuna, Cocama, Baré, Tuiuca, Apurinã, Sateré-Maué, Uapixana, Macuxi, Guajajara, Pataxó, nós somos vários povos e nós estamos juntos na luta pela defesa dos nossos territórios. E nós, enquanto jovens indígenas, estamos da nossa forma, na nossa geração, fazendo a nossa luta de um jeito diferente, mas que também é eficaz. Acredito que as nossas lideranças, elas lutaram bastante e agora é a nossa vez de somar força com elas para que a gente possa alcançar mais resultados. É a nossa hora de ocupar as redes e demarcar as telas e falar das nossas vivências, contar a história da forma de quem viveu, contar a história pelo outro lado. Então, assim nós estamos atuando como jovens, aliados, incentivados e apoiados e com grande admiração pelas lideranças que estão no movimento indígena há muito tempo. Com grande gratidão por essas lideranças que trilharam o caminho para a gente. Eu sempre costumo falar, a política de cotas foi uma política institucionalizada aqui no meu estado somente em 2004, e foi uma luta do movimento indígena. E uma luta que a minha avó trilhou e que a minha mãe trilhou para que eu conseguisse ingressar na universidade em 2015 e outros estudantes indígenas também conseguissem ingressar. Então, sem essas lideranças, a gente não estaria aqui onde nós estamos hoje. É isso. Maravilha. Obrigado, então, pela introdução, Samela. Muito legal ver assim, o respeito que vocês têm aí pelas gerações que se passaram, né? E é muito legal esse trabalho. Você estava falando, eu estava pensando que eu tenho muito a aprender sobre mídia com você. Você conhece tudo. A gente ainda tá com menos potência do que você. Então, voltando aí para você, né? Você falou que você faz parte dessa Associação das Mulheres Indígenas. Eu queria que você me contasse um pouco como é que as comunidades indígenas elas se organizam, né? Nessa questão de queimadas e desmatamento, que são coisas que acontecem todo ano, né? Vocês têm algum esquema de prevenção? Vocês têm alguma ajuda para ajudar a prevenir? Como é que funciona isso com vocês? Eu quero falar também assim, devido a gente ter essa atuação nos 9 estados, né, a organização UMIAB, a qual eu estou à frente, mas também ressaltar as nossas organizações de base, a qual sustenta, né, as nossas organizações maiores. Como bem Samela falou, das organizações, da atuação, né, dela em vários espaços, também não é diferente dentro da UMIAB, né, com nós, coordenadoras. Então, a gente tem parcerias com as nossas bases, né, que são várias outras organizações. Eu ressalto aqui o nome do Conselho Indígena de Roraima, que nós temos um departamento de mulheres, né? Nós temos a outra organização que se chama OMI, que é de mulheres também indígenas. Mas uma atuação bem precisa, bem atuante mesmo, se tem dentro do Conselho Indígena de Roraima. Por quê? Porque é uma organização de base nossa, né? Eu estive lá em 2010 até 2017 como coordenadora, né? Fazendo parte aí de uma coordenação com Mário Nicásio, com o seu Ivaldo André. E o Conselho Indígena de Roraima ele tem uma atuação monstra, sabe? Eu não comparo, mas ele está no top junto, né, com a PIB, uma atuação grande no Brasil.
COIAB, né? E nós fazemos parte dessas redes de organizações, COICA, né? Que é a nossa instância internacional. E o Conselho Indígena de Roraima tem uma atuação fantástica. Por quê? Porque lá dentro também essa questão de chamar para a responsabilidade. O que o governo não traz para o fortalecimento do nosso povo, para as ações que precisamos enfrentar, nós, povos indígenas, fazemos isso, junto com as nossas organizações, né? Então, no estado de Roraima, nós temos brigadista, né? Nós temos os guardiões da floresta, são todos que trabalham nessa preservação, nessa busca de sempre de um apoio, né? Tem vários apoiadores, tem várias formações, né? Os indígenas, para assumir uma brigada, eles passam por várias formações, né? E eu acompanhei essas formações aqui dentro do estado de Roraima, e a gente tem feito, de fato, esse combate, porque nessa época de queimada, quando a chuva cessa nos nossos territórios, a queimada ela é um tanto alastrosa, né, para nós, e adentra nos nossos territórios, e esses grupos de brigada, eles fazem esse papel, né? E aí o Conselho Indígena entra em parceria com o IBAMA, no estado de Roraima, e também essa atuação das próprias organizações nos seus estados, eles têm também, né? E se envolve também mulheres indígenas. Nós temos mulheres brigadistas, porque, como eu já falei antes, as mulheres elas estão nesses espaços ocupando que antes se dizia-se muito, né, do sexo masculino. Mas hoje nós temos mulheres combatentes, né? Nós temos mulheres brigadistas. Então, o papel hoje das organizações indígenas no Brasil é da formação, junto com os apoiadores, que são os órgãos, né, que cuidam dessa questão das queimadas, dos desmatamentos. Então, nós, povos indígenas, junto com as nossas organizações, sempre estamos pressionando, sempre estamos buscando, né, do próprio Ministério do Meio Ambiente uma posição, um suporte para aqueles que estão ali sempre em defesa das nossas terras, para cuidar dela, para fiscalizar, para apagar fogo. Então, a atuação das mulheres dentro desses espaços é grande, junto com as suas organizações indígenas. Então, as organizações indígenas, elas também fazem um papel que muitas das vezes era para o governo federal, governo estadual, governo municipal fazer, as organizações estão fazendo. Porque as organizações não são outras pessoas que estão lá, são líderes que conhecem a realidade do seu povo. Muito obrigado, Thelma, pela sua contribuição aí no combate aos incêndios, a forma como vocês organizam, né? A gente realmente precisa de toda a ajuda que conseguir, né? E nós temos aí, tem um programa numa plataforma online que é Amazônia em Alerta. E os grupos, né, que estão aí nesse combate, e aí eu cito também o Conselho Indígena de Roraima, que tem os grupos de mulheres, né, que são homens, mulheres, nessa questão de gênero, para essa fiscalização, né? Então, nós temos os apoios que chegam nas organizações indígenas,
que também ajuda muito nessa preservação, né? Aonde está localizado, aonde é que está pegando fogo, aonde é que está havendo desmatamento. Então, nós temos plataformas digitais em combate às queimadas, ao desmatamento, e os programas, as ações que chegam para dentro das terras indígenas, elas são direcionadas através desses grupos, né, que são os guardiões da floresta, que são os brigadistas, né, onde também nós temos ali, como acabei de falar, mulheres envolvidas. Muito legal, Thelma. É muito importante saber que quando alguém não está fazendo a parte deles, né, no caso o poder público, vocês estão aí sempre de prontidão. Samela, me conta você aí, como é que vocês trabalham com essa questão de desmatamento, se vocês têm alguma iniciativa aí para tentar mitigar essa questão aí na sua região. A nossa associação, ela fica em contexto urbano. É uma associação que fica em Manaus. Nosso território, a terra indígena de Iramaral, ele foi demarcado em 86. É um território que fica ali no baixo rio Amazonas, entre os estados do Amazonas e do Pará. Ali, os povos indígenas, o povo Sateré-Maué em si, a gente faz o plantio do guaraná e exporta e vende para outras empresas. E há alguns combates, sim, ao desmatamento, porque aqui o que mais acontece é desmatamento e caça ilegal. Na nossa região é mais caça ilegal. Mas a gente tem sempre contato. A gente tem o Conselho Geral do Povo Sateré-Maué, que é a nossa principal organização do povo, e sempre a gente está alinhado com eles para tentar combater essas coisas que vêm acontecer aqui no nosso território. Aqui em Manaus, a nossa atuação não é tanto em relação a desmatamento. Nós participamos de algumas atividades voltadas para a defesa do território, de demarcação de terras indígenas, homologação e ações na internet também sobre essas questões. E nós estamos alinhados com as outras organizações, como a PIB, como a UMIAB, COIAB, tentando divulgar essas informações em relação ao território e as demarcações de terra e denúncias sobre queimadas, invasões, grilagem, exploração de minério. A questão do território para a gente não é tão visível enquanto as outras. Entendi. A parte das queimadas e desmatamento, vocês acabam atuando mais na parte de defesa do território, né? E me diz uma coisa, Exatamente. E vocês têm algum tipo de ajuda do poder público? Como é que está aí? Eles ajudam vocês nessa questão? Como é que fica? Não, a gente não recebe nenhum tipo de ajuda do poder público. Nós vivemos em Manaus, a nossa principal atividade é a venda de artesanato, sempre foi a fabricação, comercialização e venda de artesanato. No entanto, com a pandemia, a gente não teve mais como vender nosso artesanato e a gente passou a se reinventar e criou outras alternativas, que foi a produção de máscaras e costuras em geral, produção de roupas. Então, a gente teve que se reinventar. Nós recebemos apenas uma ajuda do governo, que foi uma cesta básica que chegou para nós em maio de 2020, uma cesta básica para a associação. E foi essa única ajuda que veio do governo para a gente durante a pandemia. Então, se a gente não tivesse que se reinventar, se não tivesse outras organizações não governamentais que apoiassem a nossa causa, talvez a gente não estaria aqui. Nós não recebemos nenhum tipo de ajuda em contexto pandêmico, que eu posso falar, que é o que mais acometeu a gente aqui. Não recebemos alimentação, não recebemos máscara, não recebemos álcool gel, nada para se proteger, e agora também não vamos receber e não recebemos nem vacina. Nós fomos excluídos do Plano Nacional de Vacinação por sermos indígenas que moram em contexto urbano. Então, nós não recebemos nenhum tipo de ajuda e nunca
chegou assim para nós do governo federal alguma ação, alguma iniciativa que venha ajudar a nós, povos indígenas, na defesa do nosso território e também na nossa proteção. Entendi. Realmente é muito preocupante isso, né? E a gente fica chocado em saber. As pessoas acabam pensando que o governo ajuda, que o governo incentiva, que a FUNAI está aí para ajudar a gente, mas isso não acontece. Isso são relações que não estão ligadas. Parece que o movimento indígena e as organizações não governamentais estão mais preocupadas com os povos indígenas, com a sua identidade, com a sua cultura, com a sobrevivência deles, do que o próprio governo. Infelizmente, isso aí é uma realidade que a gente desconfia, mas a gente nunca tem certeza, porque eles sempre falam o contrário. Por isso que é muito importante o depoimento de vocês para realmente falar a realidade dos fatos, né? Passando para a Thelma, como é que fica aí com vocês? Vocês têm tido algum suporte do governo, seja para ajudar nas organizações e nos programas que vocês já têm, seja por conta da pandemia? Como é que está a situação aí com vocês? É uma situação difícil, sabe, João? Porque esse governo atual, ele não tem se preocupado, ou seja, tudo que ele falou na campanha antes de ser eleito, ele está cumprindo. E eu gostaria de adentrar nessa questão também, rapidinho. Quando se fala indígenas de contexto urbano, eu gostaria muito de mudar essa frase ou essa palavra que foi criada, né? E digo sempre, que contexto urbano? Se onde nós sempre moramos, sempre tivemos habitado, ele foi invadido, né? Ele sofreu uma colonização. Então, nós, povos indígenas, sempre transitamos sem fronteira. E aonde esse povo que está aí, os povos indígenas, que se dizem, né, que falam essa palavra do contexto urbano, nunca foram urbanos. Porque eles estão dentro, nós estamos dentro dos nossos territórios, gente. Esse contexto urbano veio pela colonização. Porque nós sempre, se é uma terra, se é uma casa nossa, nós sempre transitamos da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, para o banheiro, porque é a nossa casa. E com a colonização, criou-se prédios, né? Indústrias. Então, assim, o governo brasileiro era para respeitar e não usar essa forma de fala, são índios urbanos. Não, nós estamos dentro dos nossos territórios. E esse governo é um governo que não nos traz muita perspectiva nem das nossas próprias vidas. Por isso, da resistência, dessa nossa grande resistência com as nossas organizações, para que a gente consiga sobreviver. Porque todos os dias é um ataque por parte do governo federal. Todo dia a gente tem que estar atentos o que ele tem em mente para ele tentar destruir as nossas vidas. Eu acredito que o poder público, no estado de Roraima, ele tem tido uma atuação, né? Porque quando nós não temos aonde recorrer, nós vamos para o Ministério Público, junto com as nossas organizações indígenas. A importância das organizações indígenas para os povos indígenas é esse fortalecimento, é a busca de buscar uma forma de estratégia
para nos mantermos vivos. E aí entra o Ministério Público Federal, entra o próprio STF, e quando não há solução no Brasil, nós vamos diretamente para a ONU. É o que dá uma resposta a mais para nós. É conversarmos com a relatora especial da ONU, é conversar com um branco que ainda sente que pode ajudar os povos indígenas, porque ele só tem uma pele branca, mas ele tem uma alma indígena. Eu digo isso sempre. Tem muitos que têm a pele branca, mas eles têm a alma indígena. E eles somam com a gente. No estado de Roraima, quando as situações elas se complicam, a gente vai em busca do Ministério Público, da atuação dele. E muitas das vezes eles nos ajudam. Mas quando eles não se posicionam, nós vamos para outras instâncias. Porque nós conseguimos adentrar dentro das universidades e hoje nós temos advogados que estão se especializando cada vez mais para ajudar o seu povo. Thelma, realmente a sua fala é sempre emocionante, né? A gente com certeza se sente como os indígenas, não sei se minha pele é exatamente branca, mas com certeza sinto isso muito forte, né? Essa questão do índio e, vamos dizer, dos povos indígenas, né? Dos povos nativos, né? Que a gente pode chamar, ela sempre me interessou demais. Então, realmente, a gente percebe que os poderes públicos eles não têm feito muita coisa por vocês aí, né? Nessa parte. E vamos falar um pouco das empresas, né? Tem muitas empresas que têm feito, vamos dizer, parcerias, né? Algumas grandes empresas de perfumes e tal, com algumas aldeias, algumas comunidades, né? Como é que vocês veem isso? Tem algumas empresas que tentam mitigar todas as ações que elas fazem, né, no meio ambiente, os seus desastres que eles fazem no meio ambiente. Algumas empresas de plantação, né, de soja, essas coisas de arroz, empresas de gado, como a JBS. Inclusive, a JBS tentou fazer um contrato com a nossa associação para tentar, mas não deu certo, não foi para frente, não foi um caso que nós aceitamos. Porque a JBS é uma empresa, né, de carne que abre vários locais de floresta para colocar o seu pasto, para assim produzir carne. E é uma empresa que causa grande impacto ambiental nos territórios e também para o meio ambiente, por conta do uso da água, da produção de metano e tudo mais, que toda essa questão da agropecuária traz. E há também outras empresas que tentam... Tem empresas e tem organizações não governamentais que tentam ajudar a gente de algumas formas. Então, a gente sempre vê essas empresas tentando firmar parcerias com povos indígenas, algumas talvez, às vezes até começam a enganar alguns parentes em relação às suas terras, que eles vão receber alguma coisa em relação ao fruto do que está ali no seu território. Só que não é verdade, né? Porque essas coisas não acontecem. E o parente acaba sendo enganado por essas empresas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e sempre estar aí alinhado com o movimento indígena e com as lideranças, para que essas coisas elas não aconteçam no nosso território e que a gente não venha se separar.
porque uma estratégia do governo é separar para devastar. Então, às vezes, ele convence alguns parentes de que é o correto, mas não é. É por isso que a gente sempre tem que estar alinhado, sempre tem que estar unido, sempre tem que estar em concordância com as lideranças do movimento. A gente tem realmente essa impressão que o discurso realmente ele é sempre diferente na prática. Thelma, queria saber de você, como é que você enxerga essas parcerias com empresas, se algumas têm dado certo na região, se não tem, como é que tem funcionado aí com vocês? E também depois você já pode falar um pouco dessa interação, né, entre os movimentos para vocês estarem sempre alinhados. O que é sustentável, sabe, João? Eu fico me perguntando, e faço essa pergunta para o povo do agronegócio, o povo da mineração, o povo da hidrelétrica. Eu digo sempre, João, que nós não somos um empecilho para o desenvolvimento do Brasil. Pelo contrário, é difícil porque as nossas terras elas são poluídas, o ambiente a qual nós vivemos ele é poluído, ele agride as nossas vidas, eles destroem as nossas vidas. Porque quando a empresa ela chega dentro dos territórios, ela vai explorar. Ela passa, as nossas terras, elas passam por uma exploração. E toda exploração ela tem uma consequência. E ela atinge as nossas vidas. Um dia eu ainda quero ver uma empresa que eu acho muito difícil, ela de fato ela trazer para dentro das nossas terras algo sustentável. Sustentável é o que nós fazemos, João. Nós sustentamos inúmeras vidas quando nós temos o cuidado de saber tirar das nossas terras, mas saber da forma de cuidar dela. Veja que os povos indígenas, eles trabalham de uma forma de roçado que eles ficam até certo tempo ali naquele pedaço de terra. Depois, ele deixa a terra descansar, porque a nossa terra ela tem vida. As plantas, elas precisam viver, porque é através das plantas que ela nos dá a vida. Há uma conexão nossa com as plantas, com a própria terra. Veja que numa plantação de soja, o que tem ali naquela terra? Ela só é processada através de vários agrotóxicos para ela sobreviver ali à monocultura. E essas empresas elas trabalham em larga escala, que não é a nossa forma de vida, né? Uma vez nós num debate sobre mudanças climáticas e meio ambiente na Câmara Federal, nunca esqueci desse momento. Um parente, ele falou para um deputado: se nós, povos indígenas, um dia pensar em produzir em larga escala para exportar, nós queremos a nossa terra de volta. E vocês vão ter que sair do nosso território. Porque os territórios, ele pertence a nós. E houve uma invasão dentro dos nossos territórios. Então, nos deixem quietos, porque a nossa forma de vida
de sobreviver nessa terra, a larga escala que nós queremos produzir é o oxigênio, é a água, porque a gente não pensa só nas nossas vidas. Nós pensamos nas vidas futuras, em várias gerações. Nós precisamos manter a terra viva. A terra dá um oxigênio de qualidade, uma água de qualidade. E aí eu trago para cá, recente, aqui no meu estado de Roraima, a qual as nossas águas estão sendo contaminadas pela mineração, pelos invasores. Estamos sofrendo uma colonização no estado de Roraima, uma poluição. O que o garimpo ele traz para as nossas terras? O mercúrio, que chega às nossas águas, que contaminam a nossa alimentação, o nosso peixe, a nossa caça, que vai beber daquela água. Que adentra em nossos corpos e nos deixam doentes. E eu acredito que nunca essas empresas irão nos trazer algo de benefício. O que é resiliência? Será que o que é adaptação? Será que nós, vidas humanas, conseguimos nos adaptar em um lugar contaminado? Eu acredito que não. E as empresas, é isso que elas nos trazem. E nós não vamos nunca conseguir se adaptar a um mercúrio, a um agrotóxico, porque nós somos humanos. Nós precisamos respirar. Essa contaminação, se você vê a cor do rio, recente, chegou os garimpeiros em um determinado local dentro da nossa terra, no estado de Roraima, e eles desviaram o rio. Milhões de peixes foram mortos. A gravação mostrava os peixes sem oxigênio, a água suja. Então, eu vejo que essa forma de vida que a ganância ela traz para querer dinheiro e mais dinheiro. E aí eu quero ver se um dia esses seres humanos irão comer dinheiro. Quando não existir uma alimentação, até quando vão comprar um oxigênio para manter essas vidas? Será que todo mundo tem dinheiro para comprar oxigênio? Como que iremos limpar a nossa água? Como iremos limpar a nossa terra? O maracá, o urucum, os nossos rituais, a nossa forma de pensar, é isso que nos assegura ainda aqui nessa terra. Mas a ganância de um povo, a ganância de homens cruéis, com vidas humanas, cada dia mais se torna difícil dentro do nosso planeta Terra, dentro da nossa Mãe Terra. É isso, João. Muito obrigado, Thelma. A gente está fazendo força aqui para não se emocionar, mas estamos seguindo. Tenho certeza que eu, o Bruno, a Débora e a Samela é difícil. Mas vamos lá. Seguindo, Samela, me conta um pouco dessa parte, que eu acho até que você já trabalha bastante nisso, né? Como é que fica essa parte dos saberes ancestrais, né, que vem, e, de repente, a transmissão desses saberes, né? Como é que a gente, inclusive, como que nós, como cineastas, a gente poderia colaborar com vocês nessa disseminação dos saberes que vocês
vocês têm, essa sabedoria ancestral? É muito triste quando a gente perde um ancião para essas doenças, para a Covid-19. É muito triste quando nós, jovens, não temos mais a possibilidade de consultar os nossos anciões para aprender um pouco mais da nossa cultura, para aprender a nossa língua, para aprender nossos costumes, para aprender sobre nossa história. Cada vez que um ancião morre, como as pessoas falam, é um livro que se fecha. É um livro que se fecha e que não se abre mais, porque cada vez que um ancião morre, a gente perde um pouquinho da nossa cultura. Por mais que ele tenha falado, ele tenha passado, alguma coisa fica fora. E nós, jovens, nós sentimos muito, porque eles são nossa raiz, eles são a nossa fonte de cultura, nossa fonte de ancestralidade. É com eles que a gente aprende tudo, que a educação indígena é através da oralidade, da visibilidade, a gente aprende vendo, a gente aprende escutando, aí a gente aprende observando, e a gente precisa desse conhecimento tradicional nas nossas vidas. E por mais que a gente utilize as mídias sociais, a gente aprenda as coisas, não é como a gente aprender na nossa aldeia, não é como a gente aprender conversando com o nosso avô, com nossa avó, com os mais velhos. Não é igual a gente pesquisar nas mídias sociais sobre a história de um povo e do que ouvir o próprio ancião falar de como o povo se originou até ali, de como é feita a caça, como é feito o tecido da palha, como é que é feita a coivara, como é que é feito o corte, a farinha, como é que se pesca aquele peixe, como é que são os mitos de origem do nosso povo, como é que se lê o Porantim, como é que se pega a tucandeira, como é que se prepara a tinta de jenipapo, de urucum, como é que se deve tomar o guaraná, como é que se tem que respeitar os seres da floresta, como é que se tem que pedir autorização para entrar, pedir autorização para sair, respeitar os encantados. Não, isso a gente não encontra na internet, isso a gente não encontra nas mídias sociais. E é muito triste que nós estejamos perdendo isso a cada dia. E o governo, ele faz isso. Ele contribui para que nossa cultura aconteça esse genocídio, que os nossos anciões acabam falecendo. Aqui no Amazonas, muitos anciões eles acabaram morrendo. Anciões do povo do Sateré-Maué, o nosso Tuxaua geral, ele faleceu de Covid-19 em setembro de 2020. E com ele, muito conhecimento tradicional acaba se perdendo. Até porque nós jovens, com o uso das mídias sociais, acabamos não... Falo no geral, porque às vezes eu também acabamos não se interessando, não perguntando, não conversando, e a nossa cultura ela acaba desvanecendo. E é nosso papel, enquanto jovens lideranças, incentivar os outros jovens a pesquisarem mais, a conversarem com seus anciões, conversarem com seus avós, porque esse conhecimento é válido, o conhecimento tradicional é válido, e eu acredito que também deveria ser utilizado nas universidades, porque parece que nas universidades somente o conhecimento científico é o que é levado em consideração. O conhecimento tradicional, ele é deixado de lado, mas são conhecimentos válidos, são conhecimentos importantíssimos. Como que as pessoas vão fazer um remédio se a base da medicina está na floresta? Se a base da química, da biologia, está tudo na floresta, nos seres vivos, nos elementos naturais? Como é que as pessoas vão só levar em consideração o conhecimento científico sem levar em consideração o conhecimento tradicional, o conhecimento dos povos indígenas que nós utilizamos há muito tempo? A pesquisa recente diz que o uso da ayahuasca serve para isso, para aquilo. E os povos indígenas já utilizavam isso há muito tempo. Que o Guaraná serve para isso e para aquilo. Os povos indígenas já utilizam disso há muito tempo. Nós utilizamos somente medicina tradicional para tratar dos sintomas da Covid-19 aqui na nossa comunidade. E ninguém daqui precisou ir para um hospital. Ninguém daqui ficou muito mal, porque nós utilizamos somente a nossa medicina tradicional. Conhecimento que foi passado da minha avó para minha mãe, e que ela me ensina e ensina minhas irmãs todos os dias.
e que isso a gente tem que preservar. É por isso que a gente tem que dar valor a todos os anciões, todas as lideranças indígenas, para que nós jovens possamos também passar um pouco da nossa cultura para as próximas gerações, para que eles tenham oportunidade de conhecer da medicina tradicional, conhecer dos nossos costumes, da nossa cultura, dos rituais, da importância do sagrado e da importância que o território tem para nós. É incrível que ainda se tem que se perder algumas vidas aí para a Covid, né? A gente lamenta muito aí a perda de vocês, mas é bom saber que vocês valorizam muito esse conhecimento e nada está se, ou pelo menos não estão tentando deixar se perder. Thelma, queria saber de você, como é que você vê essa questão aí da transmissão dos saberes e tradições, né, dos povos entre vocês, e se eventualmente vocês consideram como positivo passar isso aos brancos ou permitir que cineastas como eu e como outros possam registrar, ou até mesmo vocês, os seus próprios cineastas, registrarem isso aí para evitar que esse conhecimento se perca. Eu quero pedir licença nesse momento, João, porque é através do canto que nós nos estamos mantendo vivos. É através da nossa pintura corporal, do uso do urucum, do uso do genipapo, do uso da medicina tradicional para nos mantermos em pé. Esse canto, ele diz que há um grande espírito que nos sustenta, que está entre nós. E ao bater as asas, que ele possa varrer da nossa mãe terra esse mal que assola as nossas vidas, que está entre nós por conta de várias situações, por falta de um cuidado com o nosso povo. E que esse grande espírito, ele varra, ao bater as asas, ele tire essa pandemia, essas pessoas más que existem entre nós. O pororo, macuyu, maibeta, uaru, tauaru. 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 Xiu, xiu, tau, parigua, moré, 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 wanabom, wanabom, parigua, moré, wanabom, wanabom, parigua, moré, xiu, xiu, tau, parigua, moré, xiu, xiu, tau, parigua, moré. É através da voz, é através da nossa ancestralidade que nós estamos e continuamos nos mantendo aqui. Porque é através da nossa espiritualidade, através da nossa medicina tradicional,
em contato diretamente. É uma conexão que se faz presente em nossas vidas. Essa conexão, ela é espiritual, ela é sobrenatural. É isso que mantém os povos indígenas vivos, dentro da cidade, dentro do campo, dentro da floresta. Há sempre um indígena, haverá sempre uma taurepã, um taurepã, um saterê, um apixana, um yanomami, um xoclém, um suruí, um guajajara, uma guajajara. Inúmeras mulheres que hoje puxam esse canto dentro da nossa espiritualidade para que nós, seres humanos, permanecemos aqui na Terra-mãe. Que a Terra-mãe, ela tem essa misericórdia de nos mantermos vivos. Porque o homem branco, ele não está preocupado com as nossas vidas. Se ele puder nos exterminar, eles vão tentar de todas as formas. Mas a nossa espiritualidade, em conexão dentro da floresta, fora da floresta, é o que nos mantém vivos. E acreditamos sempre que a indústria, a ganância, ela precisa ter uma consciência, mas ela nunca vai ter. Porque a ganância, ela não tem consciência, muito menos respeito por vidas humanas, por vidas que precisam ser cuidadas, os territórios que precisam ser cuidados, a nossa água que precisa ser cuidada, porque isso é que garante as nossas próximas gerações, a vida de um povo aqui na Terra, a vida de um mundo. Dizem, falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são vidas. São vidas que precisam ser cuidadas. E dentro dos nossos territórios, dentro da nossa Amazônia, dentro do nosso Cerrado, dentro da nossa Caatinga, dentro do Pantanal, existem vidas e precisam ser cuidadas. São pessoas que têm suas tradições, que têm a sua cultura, e precisamos preservar essa cultura, esses conhecimentos. E nós, mulheres, entramos dentro das universidades para que o nosso conhecimento tradicional, a nossa vivência de vida, a nossa luta, ela continue resistindo. Resistência essa que eu pergunto a todos vocês. Até quando esse povo nativo irá resistir para existir? Muito obrigado, Thelma. Bruno, você tem muita afinidade também com essa questão. Queria que você falasse um pouco, colocasse alguma coisa aí para elas debaterem também. Bom, é uma honra, né, estar aqui. Do lado de mãe, eu sou parente distante, mas assim, a minha bisavó era da tribo Terene, ela era prima irmã de Marechal Rondon. Do lado de pai, a minha irmã, que já virou uma estrela, ela trabalhou anos na FUNAI e no ISA, a Estela Furker, esposa de Biraldo, Luiz Biraldo, dentista, talvez você já tenha ouvido falar. Então, assim, a questão indígena, a questão da terra, para mim, ela sempre esteve muito presente. Que não é só uma terra, né? Como a Thelma falou muito bem, né? A nossa mãe Gaia, que nos alimenta, que nos sustenta e que nos permite estar aqui nessa passagem, que a gente saiba cuidar para a gente poder deixar o sustento, né, para as próximas gerações. Aprendemos mais
a consumir o que ela nos dá, sem precisar destruí-la, e realmente produzir a abundância, como a Thelma falou muito bem, né, de oxigênio, de água e de terra, né, para que a gente possa manter aí a nossa existência. Porque se a gente destruir a terra, provavelmente a gente vai estar destruindo a nós mesmos, mas a terra depois ela vai se regenerar e vai continuar. A gente, o ser humano, provavelmente não vai conseguir fazer a sua própria regeneração. Então, estou muito emocionado com essa live. Quero agradecer assim, do meu coração a Thelma, a Samela, né? Desculpa. Hoje de manhã, a minha esposa, que também é apaixonada, né, pelas tradições indígenas, ela teve um cancelamento de uma terapia, que ela é psicóloga, ela atende alguns clientes aqui. Aí ela foi falar para mim, eu estava no nosso quarto ali onde tem um altar, e aí eu chamei ela e falei, vem tocar tambor. E ela estava tocando tambor. Eu quase, quando você começou a cantar, eu quase fui buscar a maraca ali para acompanhar vocês. Então, assim, estou muito honrado, muito obrigado, gratidão pela alma de vocês por estar aqui presente com a gente. Obrigada, Bruno. Eu sempre digo, João, Bruno, Samela, dizer assim para vocês, né? E quem está nos vendo. O governo, as empresas, todo esse campo que querem, que falam tanto em desenvolvimento, eles precisariam ter, de fato, um Taurepã, um Saterê, um Wapixana, um Macuxi, um Suruí, um Caiová, dentro desses espaços. Porque aí sim, os povos indígenas iriam dizer como cuidar, como desenvolver. Se o governo brasileiro tivesse esse olhar, ele também chegaria aos povos indígenas. Porque só assim nós desenvolveria, de fato, uma vida de qualidade. Porque iria se falar, ouvir a voz dos conhecedores, de fato. Porque até então, até antes da colonização chegar, nós vivíamos em paz. A partir do momento que a colonização chegou, ela nos trouxe muita destruição, como até hoje. E hoje nós temos vários formadores de opiniões nesse campo acadêmico que nós estamos hoje. Hoje eu sou uma acadêmica dentro da Universidade Federal de Roraima, em antropologia. É o que me chama muita atenção. E a partir desse momento que precisamos estar nesses espaços, não é só para conhecer, mas também haver uma troca de conhecimento. Nós temos dentro da Universidade Federal de Roraima uma extensão que se chama um tema sobre o conhecimento tradicional, onde nós ouvimos, dentro desse curso, vários indígenas, lideranças indígenas, com o seu conhecimento tradicional, como os quilombolas, para que haja essa troca, de fato, do conhecimento, da vivência, para unir junto com o conhecimento acadêmico e que esse conhecimento nos traga uma resposta positiva. E as mulheres indígenas estão aí, nessa luta. Porque também as mulheres indígenas, há uma troca de empoderamento com as mulheres brancas, com as mulheres negras.
E hoje se tem uma voz, ou várias vozes, que lutam, que estão aí. É a voz da Sônia Guajajara, é a voz da Nara Baré, é a voz de Sâmela Saterê, é a voz de Thelma Taurepã, é a voz de Tarsila Rivera, é a voz de Puir Tembé, é a voz de Cíntia Guajajara, é a voz de Elinha Macuxi, Odete Barroso Macuxi. São várias mulheres que chegaram nessa caminhada para defender, de fato, o nosso povo, a nossa forma de vida. E essas mulheres chegam até a ocupar agora esses espaços dentro das universidades. E precisamos adentrar nesses espaços, ocupar os espaços que nos é de direito. Porque só assim, um dia, eu acredito, que nós teremos várias outras mulheres que possam ocupar esse espaço e dizer ao governo federal, a dizer a qualquer governo, a qualquer empresa, de como nós queremos que as nossas vidas elas sejam sustentadas. Obrigada, João, mais uma vez. Obrigado, Thelma. A gente sempre tem que segurar a emoção aqui. Sâmela, considerando o que a Thelma estava falando, como é que você vê essa troca de conhecimento pelas universidades? E aí, como que você se preparou e como que você acha? Tem mais pessoas, mais jovens como você interessadas na perpetuação do conhecimento? Como é que você vê essa questão? Quando eu entrei na universidade em 2015, eu achei que a universidade era um espaço super aberto e que as pessoas tinham uma mente muito aberta e queriam aceitar os povos indígenas e tudo mais. Só que quando eu entrei, não foi isso que eu vi. Eu enxerguei muito preconceito, enxerguei uma instituição, um lugar em que as pessoas ainda não conheciam sobre os povos indígenas, que não estavam preparados para nos receber, os professores não tinham a preparação, os alunos não estavam preparados, a instituição e a estrutura não estavam preparadas para receber nós, povos indígenas, com as nossas adversidades. Nós temos um grupo, na verdade são 2 grupos de acadêmicos indígenas, e um movimento, que é o Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas, o MEIAN, no qual eu faço parte junto com outros acadêmicos indígenas. E mais 2 grupos de extensão, que é o Tecendo Diálogos Interculturais e o Tecendo Rede Construindo Saberes, que foi grupos criados por nós acadêmicos indígenas, com o auxílio de alguns professores, 3 professores, que quiseram nos ajudar para que a gente tivesse mais representatividade ali na universidade, porque os acadêmicos indígenas estavam muito acanhados. Porque quando eu entrei, eu não enxerguei nenhum indígena. Na verdade, está todo mundo escondido por conta do medo, do preconceito, ninguém se identificava. A gente sabia que estava entrando todo ano acadêmicos indígenas pelo grupo 8, que é o grupo da escola, mas que eles não se identificavam, que os acadêmicos se formavam em medicina, em direito, licenciatura, bacharelado, mas que não se identificavam. E a gente tentou construir essa autoafirmação dentro da universidade. E nós fizemos várias atividades, rodas de conversas, palestras, ações em datas específicas, datas importantes, exposições de artesanatos, exposições culturais. Aí os acadêmicos foram surgindo. Nós ficamos, cada grupo de acadêmicos indígenas tem mais de 20 acadêmicos, de vários cursos dentro da Universidade do Estado do Amazonas. E a maioria estão se empoderando, estão falando da sua cultura, estão se identificando enquanto indígena. A maioria vai fazer o seu TCC voltado para o seu povo. Eu apresentei um trabalho em 2019 no CIPIAL, que foi o 3º Congresso dos Povos Indígenas da América Latina. Foi um artigo sobre desafios e perspectivas dos acadêmicos indígenas ao ingressar no ensino superior. Aí eu fiz uma pesquisa com esses acadêmicos indígenas e perguntei, né, quais são as perspectivas, e a maioria tem a perspectiva de voltar para sua comunidade, de fazer o seu curso
e voltar para a comunidade para contribuir de alguma forma, para tentar ajudar, para tentar ensinar outros estudantes para que eles tenham a mesma oportunidade de ingressar no ensino superior e ter a sua formação e ocupar esses espaços de fala, de formação de opiniões, como a Thelma falou. E isso nós estamos empoderando a cada dia, o que ficou mais difícil com a pandemia, né? Que a gente quase não se reuniu mais. Mas a gente constrói isso a cada dia com os acadêmicos indígenas. Agora nós temos vários jovens que estão atuando no movimento, estão atuando em defesa dos seus povos, jovens lideranças que estão se formando e que têm como inspiração as lideranças que estão no movimento há bastante tempo. Como eu, como a Wanda, como outros acadêmicos da mesma universidade que estamos aí. Estamos na luta, alguns têm uma história de luta, de movimento, outros estão se autoafirmando, estão buscando, estão em processo de retomada. Então, o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, a gente tenta inserir dentro das universidades, que o nosso conhecimento, defender nosso TCC na nossa língua, nossa tese, nossa dissertação, na língua do nosso povo, e entrar na nossa universidade com nossas pinturas, com nossos adereços, e falar, se identificar. É uma das formas de resistência que nós estamos encontrando. E um se apoia no outro, porque nós somos um grupo, nós somos uma união, cada um ajuda o outro. Nós criamos algumas políticas afirmativas para que esses acadêmicos eles permaneçam nas universidades. E não adianta só criar a política de cotas, não adianta só entrar. O aluno tem que permanecer e tem que se formar, tem que ficar até o final, para tentar diminuir o índice de evasão dos acadêmicos indígenas. Nós tentamos fazer com que eles permaneçam através de auxílios, moradia, financeiro, passagem, essas coisas. Não garante para todo mundo, mas alguns já conseguiram, e isso faz com que, pelo menos, a chance aumente da gente se formar, da gente terminar o nosso curso e contribuir de alguma forma para o movimento indígena. Ontem eu estava numa outra reunião, outra roda de conversa, e falei para os meninos, vocês já perceberam que está saindo muita notícia com primeiro indígena formado em tal curso, primeiro indígena médico, primeiro indígena advogado, primeiro indígena... Essas notícias não deveriam ser de primeiro, porque a gente deveria ser comum, a gente se formar, estar nesses espaços, ter a nossa profissão, e não ser notícia, como se a gente... Claro que tem as nossas adversidades, tem dificuldades, principalmente para indígenas que moram na aldeia, mas nós estamos alcançando esses espaços, nós estamos nos formando, e como eu, e como a Thelma, e como outros acadêmicos indígenas que estão na universidade, se fazer presente, se autoafirmar, fazer com que a academia aceite e respeite o nosso conhecimento tradicional, é um dever nosso, que a gente está cumprindo. Com certeza é muito importante que cada vez mais indígenas consigam levar de volta conhecimentos aí para suas aldeias e também levar conhecimento para as universidades. Thelma, que você transmitisse uma mensagem para a gente fazer o nosso encerramento. Nós estamos nessa luta de mostrar ao mundo que a Amazônia é a nossa casa. Antes eu já tinha falado que se o governo ele quer desenvolver, mas nós precisamos ter uma forma de desenvolvimento sustentável, de fato. Nós termos a soberania alimentar, de fato, para nós, povos indígenas. O que é o sustentável para o homem branco? Porque para nós sustentável é algo que não pode morrer, não pode ser contaminado. O sustentável para nós é mantermos a nossa mãe terra viva, porque é ela que nos dão
nos dá o alimento. Ela que nos dá água, ela que nos dá vida. Nós precisamos cuidar da nossa Mãe Terra, cuidar dos nossos territórios, porque as nossas vidas importam. Nós precisamos cuidar, não é do meio ambiente, é do ambiente todo. Porque nós, povos indígenas, não cuidamos só do meio ambiente. Nós cuidamos de um todo, para que as próximas gerações elas continuem cuidando da nossa terra-mãe, do nosso planeta Terra. Tem-se uma meta a ser alcançada até 2050, reduzir as mudanças climáticas. Mas como que nós iremos conseguir uma mudança climática se a cada dia, se a cada hora há uma violação de direito que nos garante, perante uma Constituição de 88, saúde, educação, a nossa terra para a gente plantar. Então, nós precisamos, de fato, assegurar o nosso planeta Terra vivo. E é através de nós, povos indígenas, que continuaremos a essa grande luta, a essa grande resistência, para nos mantermos vivos, para manter o mundo vivo, as pessoas vivas, porque para nós, povos indígenas, as nossas vidas e a vida do nosso próximo, nós nos importamos porque cuidamos do nosso bem viver. Obrigada, João. Eu já tinha... semana passada nós gravamos, né, para o presidente John Biden. Olha. E nós mandamos, né, um recado a ele. Mas nós estamos aqui no Brasil em uma luta que travamos constantemente com o governo federal, que ele precisa, de fato, ouvir os povos indígenas. E nós estamos no acampamento Terra Livre, João. Está tendo várias programações, várias lives feitas pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas, porque vidas indígenas importam. A nossa luta ainda é pela vida. Não é apenas um vírus. São vidas que estão se indo, que estão sendo levadas por falta de uma política voltada a um povo, a uma população. Então, nós precisamos, de fato, fazer de todas as formas que esse presidente Bolsonaro entenda que nós somos seres vivos, que nós somos humanos. E eu vou dizer algo aqui para vocês. Que os povos indígenas, eles são iluminados. Os povos indígenas, eles não são só aqui na Terra-mãe. E nós precisamos reagir de todas as formas. E continuaremos resistindo, continuaremos na luta, continuaremos na caminhada para que as nossas próximas gerações a gente consiga assegurar as suas vidas. A boiada, ela vai passar. Ela pode até passar, mas nossas vidas não passarão. Obrigada, João. Muito obrigado, Thelma. E aproveitando que você mencionou as novas gerações, eu passo a palavra para Samela,
Samela, você te faço a mesma colocação, né? Que mensagem que você poderia passar aí para o Dia do Planeta Terra? Que mensagem final que você quer passar? Queria dizer que ninguém é jovem demais para fazer diferença, que nós, nossa geração, estamos nos mobilizando para que as lideranças, que os governantes, eles se atentam para as crises climáticas, porque o futuro só depende da gente. Nós estamos fazendo a diferença em nossa geração. E eu estou aqui no celular toda hora, porque está rolando o ATL. A gente tem que estar fazendo a cobertura colaborativa sempre. Peço que vocês também acompanhem o nosso acampamento Terra Livre, acompanhem a programação, divulguem nossas programações, que está acontecendo e está muito bonito. São 17 anos de acampamento Terra Livre. É o segundo ano que o acampamento Terra Livre é online. E tem muitas lideranças, muitos povos indígenas do Brasil que estão participando, está com uma programação muito boa. E nós, jovens, estamos atuando também na programação, na divulgação, demarcando as telas mesmo e ocupando as redes. E as nossas lutas têm várias frentes, principalmente por conta do nosso direito, a nossa luta pelo direito dos povos indígenas, mas vem as outras coisas. Vem a luta pelo meio ambiente, vem a luta pela nossa terra, que é o nosso território, nosso corpo, nosso espírito, é onde estão as nossas raízes, é da onde a gente vai sempre que a gente está precisando, a gente tem um lugar para voltar. É o nosso território, é a nossa terra indígena, é onde estão os nossos ancestrais, onde estão os nossos encantados. E eles são importantes para a gente, é importante para a gente ter o nosso território demarcado, ter a nossa ancestralidade ali viva, presente, permanente. E nós jovens temos essa missão, somar força com as lideranças, com as pessoas que estão na luta há muito tempo, para que a gente consiga somar e fazer um movimento que dê certo, um movimento atuante, um movimento que engaje as pessoas, um movimento que una outras pessoas que estão nos ajudando. Então, ouçam os povos indígenas. Nós somos os principais defensores da floresta. Nós somos os principais defensores do meio ambiente. Eu sempre falo que, muito antes de existir a palavra ativista, nós, povos indígenas, já éramos ativistas, porque nós sempre estivemos em luta. Nós sempre estivemos defendendo o meio ambiente, nós sempre estivemos defendendo o território. Então, em um país em que 100% era terra indígena, ter somente 13% do território indígena demarcado, e esses 13% são os 13% de terra do Brasil que mais é preservado, justamente as terras indígenas demarcadas. Isso é fato, e contra fatos não há argumentos. Maravilha, com certeza os povos indígenas, os povos nativos são os guardiões da floresta, são quem sabe melhor usufruir sem destruir do nosso meio ambiente. Uma fala de uma parenta que disse que naquele momento que a polícia chegou em uma retomada, agredindo aquele povo, todo mundo correu. E uma mulher, ela pegou a panela de barro e ela levou o alimento. Ela não se importou se ela estava segurando uma panela que estava quase pegando fogo, mas ela precisou ter aquela coragem para pegar aquela panela com o alimento que ia alimentar aquele povo. Porque, naquele momento, as feras chegaram para devorar aquele povo que ele estava ali naquela terra para que ele pudesse ter uma vida. E ela pegou aquela panela muito quente, com o alimento, e saiu atrás do seu povo para segurar o seu alimento. E assim somos nós. E uma das coisas que hoje eu quero
assim, nessa minha visão, nesse meu olhar para com as mulheres indígenas, essa visibilidade de dar elas, essa visibilidade desse empoderamento da mulher falar, né? Adentrar as telas. Temos muitas mulheres, muitas mulheres sábias, né? Então, assim, dizer assim para vocês também que, a partir do momento que há uma interação de um conhecimento técnico e um conhecimento de vivência e um conhecimento de vivência mesmo, as coisas elas começam a mudar. E eu até falando um dia desse em uma publicação, se o governo quiser fazer as coisas bem feitas, procurem um Wapixana, um Macuxi, um Xoclém, um Suruí, que nós estamos aí para contribuir. Essa contribuição ela vai salvar vidas, ela vai trazer para nós de vida, uma vida saudável. E eu tive essa semana, através da Falas da Terra, que vai ser um episódio contando a vida de várias lideranças indígenas, e eu fui convidada para fazer, né? Então, são 21 lideranças indígenas. Eu, Davi Copenaua, Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Alessandra Munduruku. Então, são várias lideranças. E eu fui falando com esse grupo de roteirista do Mundo Invisível, né? Que é um seriado na Netflix. Eles chegaram até a mim, né? E a gente conversando com eles, eu falei, olha, a gente está aqui para contribuir. Eu acredito que na segunda temporada, como há um olhar indígena, vocês vão fazer algo mais real, que toque naquelas pessoas, porque é através da tela hoje que a gente traz mais informação. E a gente precisa levar essa informação, seja ela de várias formas, né? Seja ela com piada, seja ela com depoimento, seja ela com série, mas ela tem que trazer, de fato, a realidade de um povo que, na história que se passou através da colonização, eles não contam uma história real. Nós temos vários mitos, nós temos tradições, nós temos várias formas de se mostrar a vida verdadeira de um povo que resiste aí há mais de 520 anos. E aí eu tive conversando com eles sobre a questão da vida espiritual, essa conexão da espiritualidade diretamente do povo, né? Taurepã, Wapixana, Chavante, diretamente com o sobrenatural, né? Com os encantamentos da floresta. E eu falei para eles, se vocês tivessem ouvido antes, vocês trariam um seriado muito mais não romantizado, mas uma série muito verdadeira. Eu tive conversando com eles. Eu só posso agradecer demais a vocês, Samela, Thelma, pela presença, e uma extrema honra poder estar com vocês aqui hoje. Espero que a gente consiga transmitir a mensagem de vocês e que tenha um alcance muito bom. Agradecer a todos vocês, a equipe de vocês que nos fizeram esse convite. Foi bom a conversa, um diálogo que precisa ser feito, apesar da distância, né?
que hoje nós não temos mais essa forma de estar um perto do outro, mas estaremos perto sempre em espírito, um olhando ao outro, um cuidando do outro, para que os nossos espíritos eles sejam cada vez mais fortalecidos pela bondade do homem bom, pela bondade do espírito bom, por pessoas que adentram na vida dos povos indígenas, assim como vocês, que podem ter a alma indígena, a pele branca, os olhos azuis, mas esses olhos, quando eles vê a importância do seu próximo, eles se tornam totalmente indígenas, porque os indígenas, nós indígenas temos isso, cuidar do nosso próximo, cuidar do nosso bem viver, cuidar da nossa terra, cuidar do planeta Terra, né? Que para nós é uma terra sagrada, é uma mãe. E a mãe da gente, ela é indígena. É uma mãe que cuida, é uma mãe que protege. Que o nosso grande espírito também proteja cada um de vocês. E que vocês possam ter a sabedoria dos altos céus para que possam conduzir não somente as suas vidas, mas que vocês possam trazer para esse campo das telas pessoas que possam influenciar as vidas das próximas gerações com cuidado de cuidar da nossa terra-mãe. Obrigada. Eu que agradeço, gente, ao convite. Muito obrigada. Cadê o seu, Bruno? Tá lá no quarto. Tá aqui chacoalhando também. Vamos fechar aí com esse canto. Esse canto, ele nos diz, eles são cantos de retomada. Todos os cantos que eu fiz são cantos de retomada. E nós precisamos retomar essas telas para que essas telas elas possam chegar em lugares, em pessoas que elas se importem com a vida do próximo. E esse canto, ele diz que devemos seguir em frente, caminhar sem olhar para trás. Tauague, tauague, tacarumingai. Tauague, tauague, tacarumingai. Oh, tauague, tauague, tacarumingai. Parixarauibo, era matobê. Era matobê, era matobê. Parixarauibo. Era matobê. Uhul! Tá o Aco, César Semimbé. Pimentaure. Muito obrigado. E a gente agradece a presença de todos que visualizaram essa live. Espero que se inspirem pelas palavras sábias da Thelma e da Samela e que a gente possa construir cada vez um meio ambiente e um mundo cada vez melhor, com a presença cada vez mais forte dos povos nativos. Um grande abraço a todos e a gente continua se vendo aqui nas sessões.